Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler na NAA. Hoje, Daniel, você coloque aí na NAA, porque a partir de hoje eu vou ler sempre na NAA, porque o pastor Neto já há algum tempo ele adotou a NAA, e eu lembrei que o pastor André, quando foi consagrado ao pastorado, ele ganhou uma NAA. Domingo passado, quando o pastor Gregory foi consagrado a pastor também, ganhou uma NAA. E eu ganhei uma NAA domingo passado. Para quem sabe ler, lê NAA. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Eu quero pedir a você que, por um momento, não ligue seu Facebook. Queria pedir a você que, por um momento, você também não olhe o seu WhatsApp. Separe esse tempo para você, esse tempo de culto que nós estamos cultuando a Deus desde o início. Reserve esse tempo para você, para que você possa louvar a Deus, para que você possa ouvir a mensagem, para que as canções falem ao seu coração, para que quando você sair daqui, você saia melhor do que você entrou. Amém? Esse é um tempo precioso. Um dia nós estávamos em oração, uma outra igreja que eu participava estava em oração e estavam no meio de uma oração. E quando você está orando, você está fazendo o quê? Você está falando com Deus. É um momento muito especial você conversar com Deus, você falar com Deus. É muito precioso este momento. E o telefone da pessoa tocou. Eu deixo tocando. Não, mas a pessoa parou a oração, saiu para atender o telefone. Eu acho que era Jesus que estava no telefone. Deve ser algo muito especial. Porque a oração é o momento em que você está falando com Deus. Depois Deus não responde, depois Deus não fala, nós não sabemos por quê. Mas é preciso ter sabedoria, usar tudo aquilo que está à nossa disposição com sabedoria, mas não deixar que essas coisas roubem o nosso tempo com Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Senhor Jesus, aqui está a sua palavra, Senhor. Eu temo e tremo diante do Senhor com esta palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto neste momento, para que teu Espírito Santo fale a cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Jesus está no final do Sermão do Monte, está caminhando para finalizar o Sermão do Monte. E quando Jesus está caminhando no Sermão do Monte, ele diz essas palavras, e encerrando aqui o Sermão do Monte, ele identifica para nós, ele faz um diagnóstico, que existe 2 tipos de pessoas que seguem a Jesus. 2 tipos de pessoas que passam pela porta estreita. 2 tipos de pessoas que levantaram as suas mãos e aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. O primeiro grupo de pessoas que Jesus apresenta aqui é um grupo que se entende como pessoas que seguem a Jesus, que servem a Jesus, que passou pela porta estreita porque um dia alguém pregou para ela, fez o apelo, ela levantou a mão e recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Essa pessoa passou pela porta. Mas essa pessoa, ela escolheu pavimentar o caminho para o céu. E ela resolveu alargar o caminho para que o caminho não seja estreito. Essa pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, ela não vive dentro da vontade de Deus como Deus quer. Essa pessoa que aceitou Jesus como Salvador e Senhor, ela é o tipo da pessoa que ela não aceita a confrontação do Evangelho. Ela não aceita nem tudo que está na palavra de Deus. Essa pessoa que recebeu Jesus como Salvador da sua vida, ela crê que ela não pode ser repreendida quando ela faz algo que não condiz que não condiz com a doutrina da palavra de Deus. Essa pessoa, ela crê que ela não pode ser repreendida, ela não pode ser disciplinada, ela se esconde de trás da ideia de que a igreja deveria amar mais e julgar menos. Porque a igreja, muitas vezes, para essa pessoa, ela não ama as pessoas. No entendimento dessa pessoa, ok? Como Salvador e Senhor da sua vida, ela entende que ela precisa estar num contexto em que as suas vontades sejam atingidas. As mensagens que o pastor prega têm que vir para saciar a minha vontade, os meus desejos. Então, esse culto que essa pessoa presta não é um culto cristocêntrico, é um culto não só egocêntrico, mas é um culto antropocêntrico. É onde essa ideia trazida pelas comunidades evangélicas na década de 80 e as igrejas neopentecostais traz para nós. É a ideia de que está ensinando um culto em que você é a pessoa mais importante do culto. É a ideia de que você deve ser alguém próspera, em que você deve ser alguém que não pode ficar doente, porque se você ficar doente é porque você tem um pecado em sua vida. É para você o culto, para que você entenda que você nasceu para comer o melhor dessa terra. Nasceu para reinar, nasceu para ser patrão. Se você não é empregado, então você não é de Jesus. A ideia dessas pessoas que receberam Jesus como Salvador da sua vida é que você é uma pessoa rara, você é raridade, você é ouro puro de Ofir. Você é o ponto fraco de Deus. Essa foi dura. Você é o ponto fraco de Deus. E é exatamente isso que essa pessoa, ela crê que seja o Evangelho. Essa pessoa, ela crê que ela pode ser simpática ao mundo, ela pode fazer parte deste contexto mundano que aqui está.
ela pode tranquilamente se vestir como se vestem as pessoas deste mundo, que as moças podem expor os seus corpos nas redes sociais, porque é o contexto do mundo. Algumas pessoas até postam roupas sociais, fazendo bocas e bicos, ainda têm coragem de colocar um texto bíblico. Esse contexto e essas pessoas entendem que elas não são obrigadas a andar por um caminho estreito, mas criaram, então, uma alternativa. Quando são confrontadas pelo Evangelho, saem da igreja. Quando precisam ser disciplinados, abandonam a igreja, se filiam a outra igreja, ou, de preferência, elas preferem, então, participar daquele grupo chamado desigrejados. Muita gente. Mas é muita gente. Mas são crentes, porque aceitaram Jesus como Salvador. Você não pode questioná-las, porque receberam Jesus como Salvador. E quando saem da igreja, dizem que a igreja é um lugar de preconceito, racismo, mentiras, falsidades, invejas, vidas desregradas, tantas outras acusações. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo isso existe na igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque eu e você fazemos parte dela. Porque somos pecadores. Mas eu não posso vir para a igreja olhando para você. Isso não é desculpa para Jesus. Essas pessoas enxergaram tudo dentro da igreja. Só não enxergou a pessoa mais importante que está na igreja, que é Jesus. E por que elas não enxergaram Jesus? Porque elas estão preocupadas em satisfazer os seus interesses pessoais. E quando a única coisa que você vê é o seu próprio interesse, você nunca verá a Jesus. Isso é muito importante a gente observar isso. Mas existe um segundo grupo. E esse segundo grupo são pessoas que também seguem a Jesus. Como diz o texto do verso 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essas pessoas entenderam que não existe só uma porta estreita, mas existem, depois dessa porta estreita, um caminho estreito. Mas o que é isso? Caminho estreito. Paulo vai dizer para nós em Filipenses, no capítulo 3, que para mim, o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O caminho estreito significa abandonar tudo aquilo que impede a vontade de Deus atuar na sua vida. O caminho estreito significa você dizer não a este mundo e deixar que Deus possa transformar você ao caráter dele. O caminho estreito que você é convidado a seguir é um caminho de transformação e não há dificuldade naquele que aceita Jesus como Salvador, aí sim, Senhor da sua vida, e se submete à vontade do Senhor, porque eles se sentem constrangidos em fazer a vontade do Senhor. Lembra quando Pedro está pregando no capítulo 2 de Atos, a sua primeira mensagem, e quando receberam o Espírito Santo e começaram a pregar, e Pedro prega o evangelho de Jesus para aquelas pessoas, e aquelas pessoas, vai dizer o texto, que eles ficaram aflitos de coração. Seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que faremos? Eu sou homem pecador, eu vivo no mundo de pecado, eu estou condenado ao inferno, o que eu devo fazer? Pedro diz: arrependa-se, crê no Senhor e seja batizado. É o que Pedro diz. Esse constrangimento existe no coração daquela pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida.
Aquele que um dia ouviu a mensagem, mesmo que não compreendeu toda a mensagem, mas recebe Jesus pela fé, entendendo e sendo constrangido pelo Espírito e dizendo: eu quero essa transformação de vida. Esse grupo de pessoas, eles entendem que não há dificuldade em abandonar tudo. Não há dificuldade em abandonar o cigarro, a bebida, as drogas, a prostituição. Não há dificuldades, porque a obra realizada neles é o Espírito Santo que o faz. E algo interessante, dia desse eu estava ouvindo um testemunho de um músico cristão chamado Asaf Borba. Muitas das canções que nós cantamos aqui é dele. E ele disse que quando ele se converteu lá em 1974, e ele tinha uma vida totalmente desregrada, e quando ele aceitou Jesus, que ele foi lá na frente, ele tomou decisão, o pastor orou por ele, e naquela caminhada ele disse: olha, ninguém precisou me ensinar, ninguém precisou falar para mim. O dia que eu fui fumar uma maconha, Deus falou para mim: isso não é mais para você. O dia que eu fui me encontrar com uma das garotas que eu tinha relações sexuais, Deus disse para mim: isso não é mais para você. O dia que eu fui andar no caminho errado e pensando que ali eu poderia andar, quando eu estava indo, Deus falou no meu coração. Ninguém falou, foi Deus que disse no meu coração: isso não é mais para você. Quando alguém aceita Jesus, a sua vida é transformada. E aqui nós olhamos que a jornada do caminho, ela é difícil. Mas o final dela valerá a pena. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus e observamos que o Espírito Santo nos regenera, nos sela, nos justifica, nos santifica e no final nos glorificará e no final fará com que nós possamos vencer as dificuldades do caminho estreito, porque é o Senhor quem nos conduz neste caminho. Por isso que nós precisamos compreender e entender que o caminho é estreito, é difícil, mas é compensador. Olhe para as vidas das pessoas que estão aqui. Olhe para a vida das pessoas que servem a Deus. Não pedi licença, mas eu vou falar. Olhe para a vida do irmão Éden. Olhe para a vida da sua família, dos seus filhos. Olhe para a vida do Carlos aqui. Sua família, sua esposa, seus filhos. Veja que bênção que é. Olha para tantas outras famílias que nós temos aqui, irmã Zuleika, que aqui está, irmão Elcio, olha para a família deles. Olha para a família do pastor Neto, pastor André, pastor Gregory. Deus tem abençoado. Mas pastor Neto é pastor. Mas ele não é pastor, ele também é ovelha. Ele é seguidor de Jesus. Pela misericórdia de Deus, olhe para a minha vida. Para a minha vida da minha família. Deus tem sido gracioso. Não é porque nós somos bons, não. Nós merecemos o inferno, irmãos. Mas é porque Deus é gracioso. Veja a vida do Wilson, da Sara e tantos outros que estão aqui, que servem a Jesus. Ah, pastor, eu conheço gente que tem participado da igreja e tem a vida totalmente desregrada. Olhe para Jesus. Se um dia eu cair, se um dia o pastor Neto cair, ou com algum desses irmãos que eu citei cair, olhe para Jesus. É Ele o autor e consumador da nossa fé. Mas somos imitadores de Cristo. E precisamos andar nesta jornada. Em contrapartida, a porta estreita e o caminho largo, ela é uma ideia pavimentada por falsos profetas. Veja só o que diz o verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa que dá frutos bons, mas a árvore ruim que dá
frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Os falsos profetas pregam e vivem um evangelho de falsidade. O falso profeta, ele pregando um evangelho falso, ele produz uma falsa ovelha. Na verdade, produz um bode. E o problema do bode é que ele tem chifre, ele quer dar chifrada de vez em quando. E o alvo sempre é o pastor. Nós precisamos compreender e entender que essas pessoas compreendem e entendem que a Bíblia é considerada arcaica, antiga, antiquada, preconceituosa, insuficiente, ela precisa ser atualizada, ressignificada, e não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Essas pessoas deixam de olhar Jesus como padrão de ser humano. Essas pessoas entendem que o certo pode se tornar o errado, e o errado pode se tornar o certo. Esse discurso agrada aqueles que seguem um caminho largo, porque não suportam a submissão a Deus, não suportam a submissão às autoridades eclesiásticas. E isso é aval para fazerem o que eles querem fazer. Mas essa pessoa é crente. Ela levantou a mão. Ela conhece Jesus. E recebeu-Ele como Salvador. O tempo em que vivemos hoje é o cumprimento da profecia do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo 4, no capítulo 3, e verso 4, quando ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Serão reconhecidos pelos seus frutos. Uma pessoa dessa não aceita a palavra de Deus. Uma pessoa dessa faz recortes nos ensinos da palavra de Deus. Uma pessoa dessa, ela não faz uma exegese do texto, que é interpretar o texto e trazer à luz a palavra de Deus. Ela faz uma exegese, que ela força o texto a dizer algo que o texto não está dizendo. Mas ela é crente. Ela aceitou Jesus como Salvador e conhece Jesus. Para reconhecer esses frutos falsos e reconhecer os falsos profetas, você precisa conhecer aquilo que é verdadeiro. Eu estava assistindo uma matéria num canal fechado e nos Estados Unidos, quando alguém é chamada para trabalhar num banco, ela precisa aprender a manusear a moeda deles. Então as pessoas pegavam a nota, sentiam o tato, sentiam o cheiro, olhavam os desenhos, algumas pessoas colocavam até na boca para sentir o gosto e para poder reconhecer o que como é a nota que eles usam lá. Aí depois de uma semana fazem um teste, colocam as notas e colocam algumas notas falsas no meio, e eles tentam mostrar e identificar as notas falsas. Eles não estudam a nota falsa. Eles estudam a que é verdadeira. Porque estudando a que é verdadeira, você conhece o que é falso. Se você quer conhecer o ensino falso, a doutrina falsa, leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Você nunca será enrolado por ninguém. Se falta sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria a todos que procuram. Então você aprenderá que o errado é errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. Porque nós temos a luz da palavra de Deus. Finalmente, quem entrará no reino do céu desses dois grupos? São dois grupos.
São dois grupos que aceitaram Jesus como Salvador. São dois grupos que conhecem a Jesus. O texto, a partir do verso 21, diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Presta atenção. São dois grupos. E são dois grupos que receberam Jesus como Salvador. São dois grupos que têm dons. São dois grupos que fazem milagres. São dois grupos que agem de forma poderosa. São dois grupos que expulsaram demônios. São dois grupos que profetizaram sobre a palavra de Deus. Mas o texto diz que aquele que faz a vontade de Deus é que vai entrar no reino de Deus. Um texto interessante para nós, nesta noite, é o que está em 1 João, capítulo 2, verso 15, quando diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que ama Deus, aquele que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ele tem que aprender a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Mas existe o primeiro grupo de pessoas que não entende que Deus pode odiar. Como pode um Deus de amor odiar? Pode. Só você ler a Bíblia. Pode. Deus é Deus. E para essas pessoas, a ideia da hipergraça, na ideia da hipergraça, é difícil ela aceitar essa ideia de que Deus pode odiar, de que Deus pode matar. Para essas pessoas, Ananias e Safira, de capítulo 6 de Atos, está fora. Elas não conseguem compreender, elas pulam esse texto. Eu não tenho dificuldade, porque eu sei que Deus é Deus, Ele pode dar vida, Ele pode matar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele mesmo diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu sinto que Deus tem misericórdia de mim, pela graça dEle. Pela graça dEle. E se você está aqui nesta noite, ouvindo essa mensagem, participando deste culto, é porque Deus tem misericórdia da sua vida. Concluindo esse momento, irmãos, diante daquilo que foi exposto, eu e você precisamos responder uma pergunta. E a pergunta não é se você conhece a Jesus. A pergunta não é se você segue a Jesus. A pergunta aqui não é se você um dia levantou a mão, aceitou o apelo e recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A pergunta aqui não é se você exerce bons frutos ou não. Não é essa a pergunta. Se você prestar atenção no texto, quando as pessoas se apresentam para Jesus e diz para Jesus: Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Como é que é isso? Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês.
Nunca. A pergunta a ser feita aqui nesta noite é se Jesus conhece você. Não é se você conhece a Jesus. A pergunta não é se você um dia aceitou Jesus como Salvador e Senhor. A pergunta aqui é: Jesus conhece você? Você pode dizer em seu coração: Jesus me conhece. Se Jesus conhece você, então você faz a vontade de Deus. Se Jesus conhece a você, o que prevalece em sua vida é o que Deus quer. Se Jesus conhece a você, você é como Abraão. Abraão pega o seu filho, o filho que você ama, e se oferece em sacrifício para mim. Sabe o que Abraão disse para ele? A última coisa que eu queria dar para o Senhor era o meu filho em sacrifício. Mas como eu faço o que o Senhor quer e não o que eu quero, eu vou sacrificar o meu filho. Porque o Senhor está mandando eu fazê-lo. Você conhece Jesus e Jesus conhece você? Pelo fruto se conhece. Não estou pedindo para você olhar para a sua família, eu não estou pedindo você para pensar, talvez você esteja pensando, puxa vida, aquela pessoa deveria estar aqui, lembra? Daquela pessoa, ela deveria estar aqui ouvindo a mensagem. Não, quem está aqui é quem tem que estar, eu e você. E a pergunta para mim e para você é se Jesus te conhece, se Jesus me conhece. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Nós vamos cantar uma música. E o nome dessa música seja Obedecer. Que você possa obedecer à voz do Senhor. Se você tem caminhado pelo caminho largo, mesmo que um dia você aceitou Jesus, mas você escolheu um caminho largo, acho bom você considerar se você é realmente filho de Deus. Mas se você está disposto a mudar, a palavra de Deus diz que essa noite, essa aqui, que nós estamos vivendo aqui, é dia de salvação. É noite de salvação. É noite de transformação. É a noite em que você pode declarar ao Senhor Jesus: não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Se você está disposto a cantar esta canção, eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos louvar a Deus neste momento. E que esta canção seja uma oração a Deus de entrega, de transformação, para que a sua vida possa ser realmente refletida em Cristo Jesus. E você possa declarar com toda certeza: Jesus me conhece pelo meu nome. Amém.